Buenas! Depois desse vídeo você não vai ter mais nenhuma dúvida de como é que se pronuncia o X em espanhol e nem vai se surpreender com algumas pronúncias diferentes que você encontre por aí entre nativos, em vídeos, músicas. Eu vou te mostrar todas as pronúncias possíveis do X e as variações de um lugar e outro. Olá, te doy las bienvenidas, sou a Profe Aline e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre a pronúncia do X. E se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinda, bem-vindo e já fica por aqui, se inscreve no canal para aprender muito mais espanhol e não perder nada do que a gente posta por aqui. E para analisar a pronúncia do X, eu dividi palavras em 3 grupos. Palavras que começam com X, palavras que nós encontramos o X no meio e palavras que terminam com X. Vamos começar a analisar esse primeiro grupo, o X inicial. Quando a palavra começa com X, nós vamos fazer o som de S. Vamos ler esses dois exemplos que estão aí? Xenofobia, xilófono. Xenofobia, xilófono. Só que já nesse primeiro grupo a gente vai encontrar algumas variações. Na Espanha, por exemplo, por influência de outros 2 idiomas, o galego e o catalão, gallego e catalão, o X inicial vai ter pronúncia de X, como a gente tem em português esse som chiado, esse X. Como nos exemplos, Xavier, Joan. Xavier, Joan. Muito bem. E esse segundo nome, Joan, inclusive, foi o nome de um professor que eu tive na faculdade. Ele era galego e era assim que ele pronunciava o nome dele, né? Ele se chamava Joan. Já no México, a gente vai ter outro som, também pela influência de outro idioma, o náhuatl, que é um idioma que se falava no México antes da chegada dos espanhóis, um idioma super antigo. E nesse caso, o X vai ter o mesmo som do J do espanhol, que é esse som re. Re. É um som aqui no final da boca, que vai até para a garganta um pouco. Re, re. Então, por exemplo, nesse nome próprio, Jimena. Jimena. E isso também vai acontecer para nomes próprios, nomes de lugares e de pessoas. Vamos para o segundo grupo, palavras que têm o X no meio. X en el medio de palabras. Quando isso acontece em espanhol, o som vai ser o mesmo que a gente tem em português de táxi. Táxi. Então, é esse som X, de CS, KS. Vamos treinar com a leitura dessas palavras. Examen, examen, éxito, éxito, texto, texto, táxi, táxi, experiencia, experiencia, excelente, excelente. Com relação a esse segundo grupo, quando a letra X está no meio da palavra, também temos algumas variações. Em comunicação habitual na Espanha, ou seja, aquela comunicação do dia a dia, mais rápida, mais informal, entre amigos, muitas vezes não se ouve esse KS, ouve-se apenas o som do S. Então isso é possível, o ideal é que você esteja preparado, preparada para ouvir também essa pronúncia. E nesse caso ficaria taxi, experiência, excelente. Só que é importante a gente sinalizar aqui que essa é uma pronúncia considerada não muito cuidada. Imagina só, é como se eu, carioca, ao invés de falar mesmo, falasse mesmo. Não tem nenhum grande problema uma pessoa falar mesmo entre amigos, numa situação mais informal. Agora, não é o tipo de pronúncia que a gente deve usar para essa palavra numa situação formal, de trabalho, de apresentação em um congresso, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa ter uma pronúncia mais cuidada, deveria pronunciar mesmo e jamais dizer mesmo, certo? Então, essa pronúncia do X no meio da palavra como S é considerada um tipo de pronúncia menos cuidada, que numa situação informal não tem nenhum problema você fazer. Mas se a situação é formal, se se trata ali de uma situação de trabalho, nesse caso, use a pronúncia considerada standard, que está mais relacionada à pronúncia de pessoas que têm mais cultura, um alto grau de escolaridade, e essa pronúncia seria o X com som de KS, de X, como em táxi, excelente, éxito.
Outra variação são os nomes próprios lá do México, também pela influência do náhuatl. Então, quando encontramos o X no meio de nome de lugar ou de pessoa que seja referente ao México, a gente vai ler o X com som de J, assim como em Jimena. Por isso que a palavra, o nome mesmo do país, né, que é México, a gente escreve com X, em espanhol a gente vai ler México, México, por influência do náhuatl. Outro exemplo aí, que também é o nome de um lugar do México, é Oaxaca, Oaxaca. Se você está gostando do vídeo, está sendo útil para você, já aprendeu alguma coisa até agora? Então curte para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente pode trazer mais pronúncias de outras letras para treinar aqui e você se aperfeiçoar cada vez mais. Vamos começar o terceiro grupo, palavras que terminam com X. A letra X nessa posição final também vai ter o mesmo som de KS, como em táxi. Essa ficou mais fácil porque é o mesmo som que a gente faz em português toda vez que a gente tem um X final, não é? Como em tórax. Vamos treinar agora como é que seria em espanhol. Tórax, tórax, fênix, fênix, fax, fax, relax, relax, clímax, clímax, botox, botox. Recapitulando, segundo a pronúncia standard, aquela que está associada a pessoas que têm maior cultura e maior escolaridade, você vai ler o X inicial com o som de S, e toda vez que ele estiver no meio da palavra ou ao final, com som de KS, como a gente tem em táxi. Nome de pessoas e lugares da Espanha, onde se fala o catalão e o galego, podem ter pronúncia de X, de che, como em Xavier. E as palavras lá do México, também nomes próprios, nomes de pessoas e lugares, que começam com X ou que tem o X no meio, devem ser pronunciadas com som de J, como em México, Jimena, Oaxaca. Espero que tenha sido muito útil para você e que a partir de agora você não erre mais a pronúncia do X e não tenha mais nenhuma dúvida sobre isso. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que a gente responde. Um besito e nos vemos na próxima classe. Hasta pronto!